Olá, muito boa noite. Sejam todas e todas aí muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma live livre, né, sobre um tema livre que eu sinto, eu escolho no dia, eu escolho nesse momento próximo a essa conexão, que não tem um horário exato para começar, mas que começa e sintoniza, né, com aquelas pessoas que precisam ouvir, que precisam interagir com esse assunto, com esse tema que eu venho para trazer, né? Então, o tema de hoje, né, que eu escolhi, se chama Receita de Bolo. E é exatamente porque nessa jornada do nosso autoconhecimento, nessa jornada quando nós começamos a olhar para dentro, em que nós, por alguma razão, né, somos aí direcionados a buscar ser uma pessoa melhor, a fazer o mundo melhor. E aí aparecem inúmeras possibilidades, né, para nós nos tornarmos essa pessoa que talvez que nós almejamos ser, né, ou essa pessoa que nós acreditamos que seja a pessoa ideal. E quando a gente começa a fazer esse movimento, né, de olhar para dentro, de buscar informação, de buscar autoconhecimento, são inúmeras as possibilidades. E realmente são, né? Então tem muitas vertentes, tem muitos caminhos, tem muitas possibilidades. E às vezes nós nos pegamos um tanto quanto perdidos, porque são tantas as possibilidades que aí nós não sabemos por qual caminho seguir, qual direção tomar, como que eu vou fazer, né, para ser aquela pessoa que eu desejo ser, para ser cada dia melhor. Então, o que eu faço? E aí, quando nós somos bombardeados aí por um monte de possibilidades, a gente fica perdido e muitas vezes acaba não fazendo nenhuma. Ou acaba querendo fazer tudo e dá aquela confusão. E aí, quando a gente começa a fazer tudo, a gente não consegue digerir o que a gente aprende em uma ou na outra, a gente não consegue assimilar aquelas informações, a gente não consegue praticar aquilo porque tá tudo tão bagunçado, tem tanta informação, tem tanta coisa, que nós não conseguimos colocar tudo isso em prática. Então, essa questão da receita de bolo é porque muitas vezes todos nós, né, nós buscamos uma receita pronta, né, que vai ser, se eu colocar isso, colocar aquilo e mais um tantinho daquilo, vai sair aquela coisa maravilhosa. Só que quando nós vamos fazer, né, vamos falar do bolo mesmo, né, quando a gente vai fazer um bolo seguindo a receita, nem assim vai ficar igual a receita original, né? Por quê? Porque os ingredientes que eu vou usar vão ser de marcas diferentes e procedências diferentes, porque o dia, naquele momento, a temperatura vai estar diferente, porque a minha energia imposta naquele bolo vai ser diferente durante o preparo, porque o meu forno é diferente e inúmeras outras coisas que vão ser diferentes, mesmo que eu siga a receita exatamente do jeito que está lá, né? Então, a gente pode ter um resultado aproximado, mas jamais vai ser igual, jamais vai ser o mesmo, porque houveram tantas outras questões aí no entorno que modificaram o resultado. E quando nós falamos de nós mesmos, né, da nossa jornada, da nossa caminhada, essa questão também se aplica. Muitas vezes nós somos aí tendenciados a buscar seguir, né? Poxa, tem aquela pessoa que eu admiro, né? Tem aquela figura que eu acho que, nossa, é uma pessoa tão bacana, tem uma jornada tão legal, né? É um mestre, um professor, seja lá quem for, né? Uma pessoa que eu admiro tanto, eu quero ser igual a essa pessoa, então eu vou ver o que essa pessoa fez para que eu possa ir seguindo esses passos e também me tornar uma pessoa boa. Então, isso não é ruim de ser feito, nós sim podemos fazer dessa maneira. A questão é que nós temos que entender que a jornada daquela pessoa, as provas, o ambiente que aquela pessoa está, é diferente do nosso. Então, nós podemos usar sim algumas receitas, mas nós temos que entender que essa caminhada e a maneira como nós vamos nos portar durante esse preparo, né, digamos assim, vai ser diferente daquela pessoa. Então, e às vezes, eu vou falar o que aconteceu, né, comigo,
e que só aliviou quando caiu a ficha, né? Novamente vou trazer uma experiência minha para que também, né, vocês possam se perceber e de repente se conecta com algumas coisas que também vocês passem, né? Ao chefe Edgar, uma boa noite, seja bem-vindo, querida Patrícia também, né? Todos que estão se achegando aí. Então, assim, nessa questão dessa jornada, né, quando eu comecei a trabalhar com as terapias e comecei a ver um monte de técnicas, um monte de coisa super bacana, os meus olhos começaram a brilhar. E eu queria fazer tudo, eu queria testar tudo, eu queria passar por todo tipo de atendimento terapêutico, eu queria tudo, né? Então vem aquela gula de querer saber tudo, aprender tudo e deu aquela bagunça, né? E aí eu também fui percebendo que eu queria me encaixar em alguns grupos. Tem aquele grupo que trabalha com isso, eu queria fazer parte daquele grupo, porque eu também queria trabalhar com isso, porque eu achava aquilo legal. Aí tem aquele outro grupo que trabalha com aquela outra técnica, com aquele outro tipo de energia, eu queria trabalhar com aquele. E tem aquele outro, então eu queria trabalhar com tudo. Eu queria fazer parte de todos os grupos, como se eu tivesse desesperadamente buscando a minha tribo, né? Buscando o meu grupo, espelhando, claro, em pessoas, em trabalhos que eu admirava. Só que isso eu não estava percebendo e vai gerando um sofrimento muito grande, porque eu não conseguia encaixar, né? Não conseguia ficar naquilo, não conseguia. Muitas vezes, talvez eu estava até forçando uma coisa que não era uma vontade minha, não era uma vontade genuína do meu espírito. E eu estava forçando para querer fazer, porque eu queria fazer parte, porque eu queria, né? E aí, quando consegui, né, fazer essa ficha cair e eu perceber que eu não precisava me encaixar em nenhum daqueles grupos, que eu não precisava seguir nenhuma daquelas receitas de bolo da maneira como eu acreditava que tinha que ser, veio um alívio muito grande, como se eu soltasse mesmo. Porque eu percebi que eu podia ser a minha tribo, que eu podia formar a minha tribo, que eu podia migrar de uma tribo para outra, que eu podia aprender um pouquinho com cada. E aí construir e trazer o que fazia sentido para mim, de acordo com o momento da minha existência. E não quer dizer que participar de uma tribo, participar da outra, participar de um grupo, participar de outro seja ruim. Não, não é ruim. Tem pessoas que passam a vida, passam anos fazendo parte do mesmo grupo e não tem problema nenhum. Eu só percebi que aquele tipo, esse tipo de prática não faz parte do que naquele momento. Né? Então, por quê? Porque para mim, através do autoconhecimento, né? Daí vem várias ferramentas que a gente utiliza além das técnicas, enfim, que eu trabalho, né? Fazer mapa astral, né? Verificar a questão de numerologia e várias outras ferramentas que trazem algumas explicações sobre o porquê que nós nos comportamos de determinadas maneiras, por que nós fazemos determinadas coisas. E no meu mapa, né, no meu mapa astrológico, diz lá, e isso fez muito sentido para mim quando eu consegui captar. Porque eu li inúmeras vezes e foi em uma das vezes que eu consegui captar aquela informação, que me dizia que eu sou uma pessoa que tem muita transição, que gosta muito de mudanças, de coisas novas. Então, eu tenho a tendência de não ficar muito tempo fazendo a mesma coisa e do mesmo jeito. E isso é uma característica minha, eu querendo ou não querendo, né? Então, quando eu percebi isso, quando eu assimilei isso e eu percebi que isso acontecia na minha vida, ficou mais leve. Porque agora eu não fico insistindo, agora eu não fico mais me cobrando e me forçando a fazer a mesma coisa por muito tempo porque eu acho que tem que ser daquele jeito. Não. Agora eu percebo que eu posso fazer aquela coisa, depois eu posso mudar, né? E assim eu posso ir seguindo, porque essa é a minha natureza. Então, quando nós percebemos que essa receita de bolo não existe, nós percebemos que nós podemos criar a nossa própria receita e que os ingredientes que nós vamos colocar no nosso bolo, na nossa vida, eles dependem daquilo que é o nosso propósito divino. Aquilo que é o nosso chamado da alma, aquela missão, o motivo pela qual nós nos colocamos aqui. E o universo ele vai nos conduzindo e trazendo para nós cada um desses ingredientes. Né? Ele vai trazendo em forma de pessoas, em forma de vivências, em forma de aprendizados, em forma de conhecimento que a gente vai adquirindo.
E tudo isso vai fazendo parte dessa nossa receita. E aí, a gente vai aperfeiçoando, né? Nós percebemos que, de repente, isso aqui agora não está fazendo muito sentido, não está fazendo bem, não é bacana. Então, talvez eu preciso modificar a minha receita. Então, eu posso me conectar com outra informação, eu posso me conectar com outro tipo de pessoas, com outro grupo, que possa fazer mais sentido para mim, né? Então, um grande caminho, né, nessa nossa jornada de autoconhecimento, de descoberta, de olhar para dentro, é perceber o que faz sentido e o que não faz, né? Não fique se forçando. Eu fazia muito isso. Às vezes me forçava a ler um livro, né, um livro de autoajuda, porque todo mundo dizia que aquele livro era bom, porque aquele livro ia me ajudar, porque aquele livro ia mudar a minha vida. Só que eu não estava gostando do livro. Então, por que cargas d'água que eu tenho que continuar lendo o bendito livro se eu não estou gostando de ler? Ah, o problema sou eu que não gostei, né? Porque eu não entendo, porque... Não, nem que o livro é ruim. Não, é só que naquele momento não é o momento que eu estou pronta para ler aquele livro. Talvez eu não estou me conectando com as informações que estão lá. Ou talvez eu vou ler esse livro até uma parte e a partir daquela parte eu não preciso terminar. Por quê? Né? Porque quantas vezes já, né? Eu me forcei a ler um livro até o fim porque eu tinha que terminar. Quem disse que eu tenho que terminar? Por quê? E se eu quiser ler só até a metade? Porque só até a metade que me fez sentido. E aí, se um dia eu quiser, eu leio inteiro. Se eu não quiser, eu não leio também. E tá tudo certo. Então, às vezes, nós vamos nos condicionando, nos forçando a fazer coisas, a nos conectar com coisas, a ter ações que a gente acredita que é o certo, porque é o que todo mundo faz, porque é o que os cases de sucesso conseguiram, porque é a maneira como, né, todo mundo acredita que tem que ser e porque eu tenho que fazer daquele jeito. E não é assim. Cada qual com o seu cada qual, né? Cada qual seguindo a sua receita e a sua maneira, né? Então, veja aí, né? Veja talvez... E veja, né, essa questão do livro, até a Jéssica falou ali que ela termina, né? E às vezes o livro fica um saco, aí não consegue, e mesmo não gostando vai indo, porque tá se forçando a fazer, porque não respeita a sua vontade. Nós aprendemos que tem que ser daquele jeito, porque senão nós não vamos ser bem-sucedidos, né? Ou porque senão nós não vamos ser bons o suficientes, nós não vamos ser capazes, porque começa as coisas e não termina, onde que já se viu? E quem que diz que é errado? E se eu quiser, né, por exemplo, vou fazer a faxina na minha casa, né? Por que eu não posso fazer metade agora e metade depois? Por que eu tenho que fazer tudo agora? Mesmo, por exemplo, estando com dor nas costas, tendo talvez outras oportunidades de coisa para fazer, por que eu tenho que fazer tudo naquela hora e naquele dia? O mundo vai acabar se eu não fizer? Às vezes a gente tem esse sentimento, né? Parece que sim, parece que o mundo vai acabar mesmo se eu não fizer. Só que à medida que eu vou tendo consciência disso e vou exercitando isso no meu dia a dia e percebendo que não precisa ser assim, que eu posso me permitir, que eu posso fazer as coisas do jeito que eu quero, que o meu coração quer, que minha vida está pedindo, nossa, fica muito mais leve, né? Fica muito, muito, muito mais bacana. Até a Patrícia está falando aqui, né, que é preciso quebrar essas barreiras, e a gente tem dificuldade, sim, porque a gente está condicionado a fazer isso, porque a gente aprendeu que era assim, porque a gente passou a vida fazendo dessa maneira, né, porque só esse é o certo, e principalmente porque a gente não tem consciência, porque a gente não percebe o que a gente faz, é muito automático, é muito seguir esse fluxo, que é aquele fluxo de manada, né? Que faz sempre igual, sempre do mesmo jeito, porque esse é o certo, porque tem que ser assim e vai. Só que quando a gente começa a tomar consciência de tudo isso e começa a fazer diferente, a gente vê que, nossa, por que eu não fiz isso antes? Nossa, por que eu tô há tanto tempo fazendo desse jeito e não mudei, e não fiz diferente, e não busquei outras alternativas, né? Então, por exemplo, quando a gente fala das terapias holísticas, né, das terapias integrativas, a gente tem milhares de possibilidades, muitas, inúmeras técnicas, inúmeros profissionais. E quando eu comecei a trabalhar, né, eu ficava com muito medo, né, porque quem sou eu, né, para atender alguém? Quem sou eu que estou começando agora, né, estou aprendendo agora, né? Como que as pessoas vão ter confiança em mim? Né? Como que eu vou conseguir atender? Tendo milhares de outras técnicas, milhares de outros profissionais, por que razão as pessoas vão se conectar comigo? Né? Então, isso era uma preocupação muito grande.
E com o tempo eu também fui aprendendo, né? Da mesma forma que tem milhares de terapeutas, tem milhares de médicos, tem milhares de lojas, tem milhares de possibilidades no mundo. E as pessoas se conectam com aquelas que elas precisam, com aquelas que elas têm, de alguma maneira, algum tipo de afinidade. E ficam junto dessas pessoas, ou comprando com essas pessoas, ou se conectando com essas pessoas pelo tempo que precisa, para ter o aprendizado que precisa. E pronto, né? Então, isso, assim, trazer isso para nossa percepção é muito bacana, né? Às vezes a gente vai sempre na mesma loja, compra sempre do mesmo jeito, sempre da mesma maneira. E por alguma razão, sei lá, não dá mais vontade de ir naquela loja, você quer ir em outra. E aí você fica, nossa, mas eu sempre comprei aqui, já tô acostumada, é mais fácil, as pessoas me conhecem, por que eu vou na outra? Mas eu vou. E daí quando vai, percebe que lá também tem outras pessoas legais, que lá também talvez tem outros produtos que também podem se conectar contigo, que você pode gostar e assim por diante, né? Então, perceber isso, né? A gente sente, a gente sabe, só precisa seguir isso que nós sentimos, só seguir isso que o nosso coração pede, para que a gente possa ir percorrendo essa nossa trilha, percorrendo essa nossa jornada da vida, né? Então, se eu posso trazer hoje uma sugestão, né, é começar a se perceber, né, quando que eu tô querendo seguir essa receita do bolo exatamente do jeito que ela é, e por que eu tô querendo fazer assim. Não tem problema nenhum em seguir, não tem problema algum, né? A questão é, será que eu tô seguindo porque eu quero? Será que eu tô seguindo porque os outros estão dizendo que tem que ser assim? Será que eu tô seguindo porque eu não acredito que se eu fizer do meu jeito pode dar certo? Né? Então, por que eu estou fazendo sempre desse mesmo jeito? Por que eu estou indo para o meu trabalho sempre pelo mesmo caminho? Né? Então, não se permite suas vontades. E assim, em pequenas coisas. Não estou dizendo que que nós vamos ser negligentes ou vamos deixar de fazer coisas que são importantes. Enfim, não é nada disso. É se perceber em pequeninas coisas, em coisas que talvez a gente sempre faz do mesmo jeito ou que por alguma razão a gente acredita que tem que ser daquela maneira e a gente só faz, porque acha que é. Então, sair um pouco dessas caixinhas, sair um pouco dessa rotina, se permitir colocar o seu temperinho lá pra ver como que essa receita vai sair. E pode ser que esse bolo saia maravilhoso, né? Como pode ser que saia ruim. Mas você experimentou, você viu que daquele jeito não deu certo. E aí pode fazer de outro. E é assim que nós aprendemos. É só experienciando. Não dá para eu ficar a minha vida inteira lendo livros de autoajuda, acreditando que se eu ler todos os livros de autoajuda do mundo, eu vou ser a melhor pessoa do mundo. Porque daí se eu ler esses livros, eu sair na rua e começar a xingar todo mundo, tudo aquilo que eu li, tudo aquilo que eu acreditei, né, que eu segui, que eu li, né, que eu captei daquelas informações, eu não tô seguindo. Então quer dizer que eu não aprendi? Então quer dizer que eu não sou uma melhor pessoa do mundo assim. Eu só vou ser uma pessoa do mundo, a melhor pessoa do mundo, experimentando, experienciando, exercitando, percebendo, errando e aprendendo. É assim que a gente aprende, né? Fazendo a nossa receita, construindo aquilo que é importante para nossa vivência, né? Então, assim, hoje, né, o recadinho, né, a nossa live livre era essa informação que eu queria trazer, era isso que estava, assim, latejando aqui na minha cabeça e que eu precisava compartilhar com vocês, né, eu espero que tenha feito sentido, né, eu vou deixar essa live salva e se conectem mesmo com vocês, percebam o que faz e o que não faz sentido e não fiquem se frustrando porque para o outro deu certo e quando eu fui fazer não deu, né, porque quando eu fui fazer eu não gostei, mas daí eu continuei, porque disseram que eu tinha que continuar com aquilo até o fim. E talvez não era, né? Talvez era só o que fez sentido pro outro e não para mim. Então se percebam e se permitam parar, desistir quando dá para desistir, né? Dar um basta, mudar, modificar, né? Vai ficar muito mais leve e essa jornada vai ficar muito mais fluida, tá? Então, ó, um grande beijo para todo mundo. Uma linda noite, uma excelente semana e nós nos vemos por aqui, tá? Se você quiser, mande esse vídeo para quem você desejar, vai ficar aqui e vai ser um prazer compartilhar também, né, com vocês nos comentários, enfim, pelo direct. É um prazer realmente ter vocês por aqui, tá? Um grande beijo, fique com Deus e até a próxima!